Bem-vindos ao canal Vem Comigo, Palpites de Futebol. Aqui mergulhamos fundo no universo do futebol, utilizando a análise matemática para desvendar as probabilidades de vitória de cada equipe e as chances de empate em cada partida. Nossos palpites não são baseados em meras suposições, mas sim em dados concretos. Consideramos uma variedade de fatores, desde o desempenho das equipes em casa e como visitantes, até as médias de gols pró e contra, além do histórico recente de confrontos entre elas. Mas não paramos por aí. Mantemos vocês atualizados com as últimas notícias sobre as equipes, examinando as possíveis escalações e identificando as ausências de jogadores-chave que podem influenciar o resultado. Portanto, se você é apaixonado por futebol e busca informações sólidas para suas apostas ou simplesmente quer se manter bem informado sobre as partidas, está no lugar certo. Prepare-se para explorar o mundo do futebol de uma maneira única e lógica. Vem com a gente! A cada vídeo, disponibilizaremos as probabilidades de 6 jogos, com ênfase no futebol brasileiro, provenientes de diversos campeonatos. Em relação a esses 6 jogos, o canal Vem Comigo apresenta um desafio empolgante para seus espectadores. O funcionamento é o seguinte. Nos comentários do vídeo, você deixa seus palpites para o resultado de cada partida. Nós, da equipe do canal, compilaremos todos os palpites em uma planilha. Posteriormente, compararemos esses palpites com os resultados reais dos jogos para determinar os participantes com maior pontuação. No final de cada desafio, coroaremos o grande campeão dos palpites de futebol, que receberá um troféu virtual e, para efeitos humorísticos, 1 milhão de milho grande. Brincadeiras à parte, a competição promete ser divertida, e estamos ansiosos para descobrir se algum dos palpites dos espectadores superará nossas próprias previsões no canal. O desafio está lançado. As regras de pontuação são as seguintes. 1. Acertar o placar exato concede 60 pontos. 2. Acertar o time vencedor ou o empate, sem precisar do placar exato, vale 10 pontos. 3. Adivinhar a diferença de gols entre os dois times também rende 10 pontos. 4. Acertar a quantidade de gols marcados por um dos times proporciona 10 pontos adicionais. Cada espectador pode fazer quantos palpites desejar. Os maiores pontuadores serão destacados no início dos novos vídeos, para reconhecimento e competição saudável. Para não perder nenhum desafio e acompanhar todos os nossos vídeos, inscreva-se no canal e dê um like neste vídeo. Dessa forma, o YouTube o notificará sobre todas as nossas publicações. Sua inscrição é de extrema importância para nós e ajuda a monetizar o canal. Pelo amor de meus filhinhos, se inscreve logo no canal antes que eu desvaneça. E o melhor de tudo é que isso não custa nada para você. Portanto, responde aí se você vai se inscrever agora. Estou aguardando a sua inscrição. Juntos tornaremos essa experiência ainda mais emocionante. Os 8 jogos que analisaremos neste vídeo são Bragantino e Grêmio, Internacional e São Paulo, Fortaleza e Corinthians, Flamengo e Atlético do Paraná, Londrina e Ituano pela Série B, Coritiba e Bahia. Vamos ao primeiro jogo, Bragantino e Grêmio. Analisamos 128 jogos do Bragantino, que está na 6ª posição no Campeonato Brasileiro Série A com 36 pontos em 22 jogos. O time tem demonstrado força e futebol de time grande com uma boa média de gols marcados, mas deixa a desejar na média de gols sofridos, que está muito próxima da média de gols marcados. Tanto é que o saldo de gols é de apenas 28 gols e o aproveitamento sobre os 128 jogos é de 47%. Foram analisados 122 jogos de Grêmio, que está na 3ª posição no Campeonato Brasileiro Série A com 39 pontos em 21 jogos. O Grêmio tem aproveitamento de 47% quando analisamos os 122 jogos. Jogando em casa, o Bragantino tem apresentado um futebol razoável nos últimos 6 jogos com somente 2 vitórias e 4 empates. Marcou 13 gols e sofreu 5. Jogando fora de casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 5. Já o Grêmio tem feito uma boa campanha jogando em casa, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 9 gols e sofreu 4. Jogando como visitante, o Grêmio tem deixado a desejar. Nos últimos 6 jogos foi 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcando somente 5 gols e sofrido 7. Nos confrontos diretos, Bragantino e Grêmio fizeram 3 jogos desde 2021. Em 2022 não se enfrentaram pois o Grêmio estava na Série B. No último jogo entre os dois times foi um empate de 3-3, jogo realizado em Porto Alegre. Pelas estatísticas dos últimos 10 jogos, os dois times estão matematicamente empatados com aproveitamentos de 44% e de 42%, respectivamente, com cada time tendo marcado 11 gols.
ao passo que o Bragantino sofreu 11 gols e o Grêmio sofreu 9 gols. Quando analisamos as estatísticas do jogo considerando o fator casa e visitante, o Bragantino leva uma boa vantagem sobre o Grêmio e as duas maiores chances do placar são o empate de 1-1 e vitória de 2-1 para o Bragantino. Na tela você pode conferir as 8 maiores chances do placar de jogo. E de modo mais generalizado, o Bragantino tem maiores chances de vencer o jogo. São 46% de chances para o Bragantino vencer o jogo, 29% para o Grêmio e 24% de acontecer um empate. Os dois times voltaram da folga da data FIFA e fizeram treinamentos montando estratégias para anular as qualidades do time adversário. Escreva nos comentários qual o seu palpite para esse jogo e entre na brincadeira do bolão. Vamos ver quem dos inscritos no canal faz a maior pontuação. E não esquece de se inscrever no canal e dar like para esse vídeo. Preciso monetizar esse canal e conto com a sua ajuda. Vamos às análises do segundo jogo do vídeo, Internacional e São Paulo. Este será um dos jogos mais duros da rodada. Os números dos dois times são muito parecidos. O Internacional ocupa a 14ª posição no Campeonato Brasileiro Série A, enquanto o São Paulo ocupa a 10ª posição. Analisamos os últimos 125 jogos do Internacional com 52 vitórias, 42 empates e 31 derrotas. Foram analisados os últimos 128 jogos do São Paulo, que obteve 50 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. Os dois times não têm mostrado regularidades e vivem situação de altos e baixos no Campeonato Brasileirão. Nos últimos 6 jogos do Internacional jogando em casa foram 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou 7 gols e sofreu 6. Os últimos 6 jogos do Internacional como visitante foram 2 derrotas, 3 empates e somente uma vitória. Sofreu 5 gols e marcou 3. Nos últimos 6 jogos do São Paulo jogando em casa foram 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Marcou 5 gols e sofreu 2. Os últimos 6 jogos do São Paulo como visitante é uma negação. Foram 5 derrotas e um empate. Marcou 5 gols e sofreu 10. Mesmo com tantos números ruins, o São Paulo vai disputar o título da Copa do Brasil contra o Flamengo, sendo o primeiro jogo no Rio de Janeiro no dia 17 de setembro. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes foram 3 vitórias do São Paulo, uma vitória do Inter e um empate. O último jogo entre as duas equipes foi vencido pelo São Paulo por 2-0. Os aproveitamentos das duas equipes não são nada bons, principalmente quando olhamos os 10 últimos jogos de cada uma. O Internacional tem aproveitamento de somente 32%, enquanto São Paulo 36%. Esses são números muito baixos para duas equipes do porte de São Paulo e Internacional. As 4 maiores chances do resultado do jogo são empates de 1-1 e 0-0 ou vitória de qualquer um dos times por 1-0. As probabilidades de vitória dos dois times são praticamente iguais, em torno de 35%, enquanto o empate fica com quase 30%. Será um jogo muito igual e de poucos gols. Notícias do Internacional. Maurício, que está acompanhando a seleção olímpica, deve voltar a tempo de jogar contra o São Paulo, após o cancelamento do jogo da seleção olímpica contra a seleção do Marrocos. Notícias do São Paulo. James Rodrigues, que se integrou à seleção na data FIFA, deve ser desfalque. Wellington, que está com a seleção olímpica, deve jogar, visto que o segundo jogo com Marrocos foi cancelado. Desfalque certo é o Arboleda, que está suspenso. Meu palpite para este jogo é 0-0. E qual o seu palpite? Entre no desafio e vamos ver quem tem mais acertos palpitando sobre os 6 jogos analisados neste vídeo. Deixe seus palpites no comentário e não se esquece de se inscrever no canal. Pelo amor de meus filhinhos, se inscreve agora. Me ajude a monetizar esse canal urgentemente. Isto não lhe custa nada, mas traz muito ânimo para melhorarmos cada vez mais esse canal. Vamos ao próximo jogo, Fortaleza e Corinthians. Será um jogão de bola, visto que o Fortaleza vem com boa recuperação no Brasileirão. Analisamos 133 jogos do Fortaleza com 62 vitórias, 28 empates e 43 vitórias. O Fortaleza ocupa a 8ª posição e costuma jogar muita bola quando joga em seus domínios. Analisamos 140 jogos do Corinthians com 57 vitórias, 43 empates e 40 derrotas. O Corinthians ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, mas não tem vivido boa fase. Quando se analisa Fortaleza e Corinthians a longo prazo, o Corinthians apresenta números melhores. Mas o que mais pesa em nossas avaliações são os resultados mais recentes e são esses dados que passamos a ver agora. Nos últimos 6 jogos do Fortaleza jogando em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 7. Nos últimos 6 jogos do Fortaleza jogando fora de casa foram 3 vitórias e 3 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 6. O Corinthians tem somado pontos importantes quando joga em casa. Foram 4 vitórias e 2 empates, marcando 9 gols e sofrendo 3. O grande pecado do Corinthians é quando joga como visitante. Nos últimos 6 jogos foram 4 empates e 2 derrotas, marcando somente 3 gols e sofrendo 6. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate.
Analisando os últimos 10 jogos de cada equipe, notamos que as duas equipes têm quase os mesmos percentuais de aproveitamento, com o Fortaleza demonstrando mais força de ataque com 15 gols enquanto o Corinthians marcou 9 gols. Mas, quando colocamos todos os números de Fortaleza e Corinthians no liquidificador, vemos que o Fortaleza é o favorito do jogo e isso se deve principalmente ao mau desempenho do Corinthians quando joga fora de casa. As 3 maiores chances do placar do jogo são: vitória do Fortaleza por 1-0, 2-0 ou empate de 1-1. Em termos gerais ou em análise mais resumida, o Fortaleza tem 62% de chances de vencer a partida, enquanto o Corinthians fica somente com 15% de chances de vencer, ficando a possibilidade de empate com 21%. Apesar do favoritismo do Fortaleza sobre o Corinthians, onde os números mostram possibilidade de placar elástico para o Fortaleza, o meu palpite pessoal é que o Fortaleza vença de 1-0. Participe do desafio do canal e deixe o seu palpite dos resultados 6 jogos deste vídeo. E mais uma vez eu lhe peço, se inscreva e me ajude a monetizar o canal pelo amor dos meus filhinhos. Conto com a sua ajuda. Vamos ao jogo de Flamengo e Atlético do Paraná. Analisamos 143 jogos do Flamengo, sendo 82 vitórias, 28 empates e 33 derrotas. Foram 260 gols marcados e 141 sofridos com saldo de 119 gols e a boa marca de 64% de aproveitamento em uma excelente média de 1,8 gols por jogo. Foram analisados 142 jogos do Atlético do Paraná com 66 vitórias, 32 empates e 44 derrotas. Marcou 193 gols e sofreu 156, obtendo 37 gols de saldo. Emplacou uma boa média de gols por jogo, 1,36 e aproveitamento de 54%. No Campeonato Brasileiro 2023, Flamengo ocupa a 4ª colocação com 39 pontos em 22 jogos. Já o Atlético Paraná está na 7ª colocação com 34 pontos em 22 jogos. Essas são as estatísticas históricas, que têm um peso menor nos cálculos. Agora vamos para as estatísticas recentes e determinantes nos nossos prognósticos. Nos últimos 6 jogos do Flamengo jogando em casa foram 3 vitórias e 3 empates. Marcou 6 gols e sofreu 3. Aproveitamento de 66%. Nos últimos 6 jogos do Flamengo jogando fora de casa foram 4 vitórias e 2 derrotas. Marcou 10 gols e sofreu 10. Aproveitamento também de 66%. Nos últimos 6 jogos do Atlético Paraná jogando em casa foram 3 vitórias e 3 empates. Marcou 12 gols e sofreu 6 e aproveitamento de 66%. Jogando fora de casa nos últimos 6 jogos o Atlético do Paraná só teve uma vitória. Foram 2 empates e 3 derrotas. Fez péssimo aproveitamento de 27%. Nos últimos 6 confrontos diretos foram 4 vitórias do Flamengo e 2 do Atlético. Em termos de gols, 11-4 para o Flamengo. Analisando os últimos 10 jogos de cada equipe, o Flamengo apresenta a boa marca de aproveitamento de 70% enquanto o Atlético Paraná 64% de aproveitamento. O ataque do Atlético se mostrou um pouco melhor do que o do Flamengo. Enquanto o Atlético marcou 17 gols, o Flamengo marcou 13. Ambos os times sofreram 11 gols nos últimos 10 jogos. Jogando todos esses números no liquidificador encontramos as chances de cada placar acontecer. Aqui listamos as maiores chances do placar, sendo as 3 maiores empate de 1-1, 2-1 para o Flamengo e 2-1 para o Atlético Paraná. Somando todas as probabilidades de resultados do jogo, constatamos que o Flamengo tem 46% de chances de vencer o jogo. As chances de vitória do Atlético são de 32%, ficando as chances de empate com 22%. O meu palpite para concorrer ao desafio é que esse jogo será 2-1 para o Flamengo. E qual o seu palpite de placar para esse jogo? Mostre que você é bom de palpite e anote nos comentários os seus palpites para os 6 jogos analisados neste vídeo. Os maiores pontuadores serão listados e divulgados no próximo vídeo. E pelo amor dos meus filhinhos, se inscreve no canal e me ajuda a monetizar esse bendito canal. Vamos ao jogo do Brasileirão Série B, Londrina e Ituano que ocupam respectivamente a 19ª e a 13ª colocação na tabela de classificação. O Londrina com 20 pontos e o Ituano com 32 pontos e ambos os times com 27 jogos realizados. O aproveitamento no Campeonato Brasileirão Série B do Londrina é de somente 25% enquanto o do Ituano é de 40%. Para apuração das estatísticas históricas ou de prazo longo, analisamos 115 jogos do Londrina que resultaram em 32 vitórias, 31 empates e 52 derrotas, onde marcou 100 gols e sofreu 135, portanto, saldo negativo de 35 gols. Para apuração das estatísticas históricas do Ituano, analisamos 83 jogos, 26 vitórias, 27 empates e 30 derrotas, onde marcou 80 gols e sofreu 83. Agora vamos ver as estatísticas que realmente definem os nossos prognósticos. Os últimos jogos do Londrina jogando em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 6 gols pró e 6 contra. E aproveitamento de somente 44%. E quando o Londrina joga fora de casa? Nos últimos 6 jogos foram 5 derrotas e 1 empate. Marcou 2 gols e sofreu 10.
e fez aproveitamento de somente 12%. Vamos aos últimos jogos do Ituano. Nos últimos 6 jogos em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 5. Fez aproveitamento de 44%. Nos últimos 6 jogos do Ituano jogando fora de casa 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Marcou 4 gols e sofreu 6. Aproveitamento de 33%. Em confrontos diretos entre os dois times foram 3 jogos nos últimos 2 anos, com 2 vitórias do Ituano e 1 empate. Em termos de gols marcados 5-1 para o Ituano. Analisando os últimos 10 jogos, o Ituano apresenta aproveitamento de 33% enquanto o Londrina somente 22%. Péssimo ataque do Londrina que marcou somente 6 gols enquanto o Ituano marcou 10. Na defesa, o Londrina tomou 15 gols enquanto a defesa do Ituano sofreu 10 gols. Traçando e retraçando as estatísticas encontramos as chances de placar do jogo e aqui listamos as 8 maiores, com destaque para as 3 principais, 1-0 para o Ituano, empate de 0-0 ou vitória do Ituano por 2-0. Dentre as maiores chances de resultados do jogo determinadas matematicamente, eu escolho o placar de 1-0 para o Ituano para minha participação no desafio do canal. Participe você também do desafio de quem soma mais pontos palpitando nos 6 jogos que analisamos neste vídeo. Deixe seus palpites nos comentários. Após apurarmos a pontuação de quem palpitou, divulgaremos os maiores pontuadores nos próximos vídeos. Não fique de fora desse desafio, mostre que você entende de futebol. E também não se esquece de se inscrever no canal. Pelo amor de meus filhinhos, se inscreve agora e me ajude a monetizá-lo. Isso não lhe custa nada, mas é super importante para o canal e meus filhinhos lhes agradece.